Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Uma Concepção Espiritual da Formação Humana. Esta aula está sendo gravada em 15 de agosto de 2026. Esta é a 15ª aula, mais precisamente sobre o capítulo 13, intitulado Potência Formativa da Dimensão Transcendente ou Formabilidade Transcendente. A referência desse capítulo é essa na tela. Ainda continuamos no volume 1, mais precisamente nas páginas 166 a 184, referentes a este capítulo. Quanto aos principais aspectos desse capítulo, vimos na aula anterior que o autor apresentou com maior detalhamento a dimensão transcendente. Esse capítulo agora busca apontar ou refletir a respeito dos caminhos pelos quais podemos sentir a orientação dessa dimensão em nossa vida, né? Então a questão é como poder acessar essa orientação da espiritualidade em nossa vida concreta. Então, esse capítulo visa discutir a esse respeito, porque uma coisa é entender que exista o espírito humano, outra coisa é encontrar os meios mediante os quais poderemos entender que a espiritualidade esteja de fato a nos orientar. Porque, como vimos no capítulo anterior, o espírito é algo da intangibilidade. Não é? A gente não tem nenhuma forma empírica de encontrar o espírito. Não é? Ele está presente em tudo, em toda a nossa vida. Entretanto, não é um ente, não é um tipo de ser que a gente possa apontar em um espaço ou um tempo delimitados. Então, não há dúvida de que toda a nossa vida é feita com base na ideia ou na capacidade de formação que nós temos. Nós somos seres capazes de dar forma aos elementos e aos fenômenos que se nos deparam e também deles receber forma. Nós somos, portanto, seres que não somos fechados, né? Nós estamos em permanente troca com os outros, com o mundo ao redor e entre também as nossas diversas dimensões. Então, uma primeira consideração que o autor faz questão de pontuar é que, seja qual for a formabilidade ou a direção formativa que essa dimensão transcendente possa vir a nos dar, a autenticidade dela deverá necessariamente levar em consideração os aspectos da vitalidade, da funcionalidade e do nosso campo formativo, configurado predominantemente pela dimensão socio-histórica em que habitamos. Então, o que significa isso? Significa exatamente o respeito por aquilo que somos. A título de exemplo, se eu possuo uma saúde em média mais frágil do que as demais pessoas, a orientação que o meu espírito deve tomar nessa vida deve levar isso em consideração. Será completamente ilusório ou até irresponsável se eu assumir uma orientação de vida, um estilo de vida que comprometa ou que exija demasiadamente da minha potencialidade vital. Então, por exemplo, eu não deverei ser um atleta se tiver uma fragilidade vital, né? Estou dando apenas um exemplo, né? Então,
será importante entender e aceitar a característica básica por meio da qual eu vim a estar nesse mundo. Isso também está relacionado à nossa dimensão funcional, né? Aquilo que eu me julgo capaz de contribuir com o mundo ou vir a enriquecê-lo. Algumas pessoas terão a capacidade e a possibilidade, por exemplo, de serem um artista, um músico, né? Um escritor, um escultor, né? Outros terão a capacidade de exercerem outras ocupações e outras formas de estar no mundo e dedicar a maior parte do seu tempo. Portanto, o modo como eu acolho essa orientação também implica a forma como estarei predominantemente no mundo. Porque a gente já viu nos diversos capítulos que examinamos até aqui que não existe espiritualidade para viver apenas etéreamente, não é? No âmbito abstrato. Não é? A verdadeira orientação espiritual deve ser concretizada em todos os seus aspectos em que o ser humano se expressa no mundo. Isso implica a sua dimensão corpórea, as suas habilidades profissionais, técnicas, instrumentais e o contexto em que ele vive. Isso implica que algumas habilidades, por exemplo, podem ser bastante úteis e ricas numa determinada época histórica e completamente inúteis e antiquadas em outras. Portanto, essa orientação transcendente deverá necessariamente relacionar-se com todos esses aspectos. Como concretamente podemos alcançar esse discernimento, né? Essa é uma parte um pouco difícil, né? De antemão, vamos logo dizendo que isso é um processo. Claro que haverá momentos mais ricos do que outros em que alcançamos determinado entendimento de uma forma mais repentina. Então, estou reconhecendo a diferença de temporalidades. Todavia, ainda que admitamos que existam esses momentos especiais, o nosso esclarecimento ao longo da vida ele é processual. Em grande parte ele é processual. Então, isso deverá sempre ser levado em consideração. E vamos necessariamente cometer erros, né? Nenhum de nós é super-homem, super-heroína, né? Todos nós somos seres também falíveis em nossas capacidades e em nossas potencialidades. Nós somos limitados, embora não determinados. Não é a mesma coisa ser limitado e ser determinado. Temos uma ampla liberdade e dimensão de escolher determinados caminhos, determinadas trajetórias. Porém, essa liberdade não é ilimitada, né? Ela tem determinados limites. Somente a época e contexto histórico já são um grande limite, né? Uma das formas que ele ilustra, né, e aqui a gente deve dizer claramente que certamente não é a única, mas uma das formas ele põe como elemento importante a questão dos ideais, né? Ou seja, um ideal pode nos ajudar a acolher e dar direção transcendente à nossa vida. Mas ele de imediato ressalta que os ideais também podem se tornar ídolos, né? Também têm os seus limites, né? Importa também contextualizá-los. Vou dar um exemplo aqui para transmitir melhor essa ideia do que ele pretende estar transmitindo, né? Vamos supor o ideal, por exemplo, da nacionalidade. Esse ideal da identificação com uma nação pode ser bastante importante em determinadas épocas e ser imbuído de uma grande
ou de um grande discernimento espiritual, como, por exemplo, o povo vietnamita exerceu, e podemos imaginar as lideranças vietnamitas que exerceram esse ideal, lutando e se libertando de dois impérios, né? Em curto espaço de tempo, o Império Francês, depois a invasão, a intervenção estadunidense, né? Então, com muita luta, com muito esforço, com pagamento de muitas vidas, né? E o apagamento de muitas vidas, mas aquele bravo povo vietnamita, por meio da sua identificação com seu ideal nacional, com sua nacionalidade, conseguiu se libertar e se emancipar da intervenção desses dois povos invasores, né, dominadores, né? Na época, a França, representados pela França e pelos Estados Unidos, né? Então, nesse caso, a gente pode imaginar que algumas pessoas empenharam sua vida nisso, e nesse sentido, esse ideal foi realmente orientador para elas. Isso é difícil de ser negado. Entretanto, esse mesmo ideal pode se tornar o oposto disso. Podemos pensar, por exemplo, na Alemanha nazista, na época do nazismo. A própria ideia de nação, de nacionalidade, serviu ali para a entronização de um regime totalitário, genocida e dominador de outros povos e de segmentos do seu próprio povo, né? Quanta destruição foi perpetrada pela Alemanha nazista em nome de um determinado apego a uma ideia de nação, né? Então, portanto, todo o ideal também deve ser examinado à luz dos contextos em que eles surgem e se estabelecem, né? Então, todos eles têm possibilidades, limites e precisam ser contextualizados. Mas é possível que alguns deles nos orientem durante determinado tempo, pelo menos durante determinada fase da vida, né? A gente pode pensar, um outro exemplo aqui seria o ideal do cuidado com pessoas mais frágeis, né? É isso que faz com que alguns vão até para locais de guerra e atuem lá como médicos, como outros profissionais que amparam as vítimas de conflitos armados, né? Eu estou dando exemplos um pouco assim extremos, mas isso a gente pode pensar também em casos mais próximos da nossa situação do dia a dia, né? Podemos pensar também a pessoa ser um economista, né? E utilizar o seu saber para promover o esclarecimento de muitas pessoas a respeito de tendências, né, da estrutura social que alguns sequer às vezes se dão conta que existem. Então, claro que as possibilidades são inúmeras. O importante é que, seja qual for esse ideal, ele também deve se adequar aos limites e aos contextos históricos em que estejamos imersos. Como esse processo pode enfrentar desafios de nossa parte, né? Ou seja, nós mesmos temos alguns aspectos que podem ser obstáculo à própria tendência formativa da espiritualidade em nós mesmos, né? Então, deriva daí uma preocupação do autor, embora ele não mencione isso diretamente, da necessidade de nós mesmos fazermos uma determinada introspecção, um ajuizamento interno sobre nós mesmos, né, para averiguar até que ponto esses desafios estão sendo enfrentados. Por exemplo,
Algumas pessoas podem assumir nesse processo de expressão do seu caminho formativo um perfil autonomista ou autárquico, como eles chamam, como o autor chama, né? O que significa isso? Eu normalmente gosto de um outro termo para explicar isso. Eu utilizo o termo assim, uma espécie de narcisismo espiritual. Mas essa não é a expressão utilizada pelo autor. O que é que significa isso? Significa aquela tendência demonstrada por muitas pessoas de recusar, em nome de uma ojeriza autoridade, a contribuição de qualquer instância fora dela capaz de ajudá-la nesse caminho, né? Então é uma recusa de princípio a toda autoridade, né? Ou seja, a ideia de que, como o meu caminho é próprio, ninguém pode me ajudar, né? Só eu mesmo serei a fonte daquilo que pode orientar o meu próprio viver. Isso pode se expressar basicamente de duas formas. Uma delas é aquela em que a pessoa pretensamente diz assim: eu vou de acordo com a vida, vou me desempenhar de acordo com as circunstâncias que aparecerem na minha vida. Então, é uma espécie de entrega aos acontecimentos. Só que esse tipo de entrega, via de regra, ocorre quando esses acontecimentos são também sintonizados com suas preferências, seus desejos, né, suas inclinações. Então, essas pessoas, nessas circunstâncias, acreditam que seguem algo que é além delas, mas na verdade estão seguindo a sua própria inclinação. Poderíamos pensar assim, né, naquelas tendências que levam muitas pessoas, por exemplo, a se tornarem viciadas, seja qual for o tipo de vício, né? Elas podem tentar justificar essa sua inclinação como que estão apenas se entregando aos acontecimentos que aparecem diante delas, né? Uma outra forma de cair nesse perfil autonomista ou autárquico é por meio de um maior grau do autocentramento. Acreditar que existe em si mesmo e somente em si um princípio que diz o que ele deve fazer, né? E aí essa pessoa diz: não, nenhuma tradição tem nada para me ensinar, não vou aprender com ninguém, o meu caminho é o meu caminho e pronto, vou errar e acertar de acordo com a minha própria inclinação. Essa também é uma forma. Muitas vezes essas pessoas se julgam bastante livres, né, por fazerem assim, mas pagaram um preço alto também, via de regra, por isso, né? Porque, queiram elas ou não, nessa compreensão, né, esposada aqui pelo autor, elas também estão no espírito. O espírito também é uma dimensão de sua constituição, bem como o campo sócio-histórico. A gente não pode ignorar isso. Ou seja, nós temos determinadas liberdades, sem dúvida, de escolha, de trajetória, de fazer seleções, né? Mas há limites, há determinados aspectos que precisam ser observados, né? Então, e também no âmbito corpóreo, né? Claro, no âmbito corpóreo é mais ainda visível, né? Por exemplo, eu posso decidir fumar, ser um fumante inveterado, mas isso vai ter um custo a ser pago na minha saúde, né? na minha força vital. Posso decidir beber sem limite, mas isso também vai ter um custo a ser pago. Um outro desafio nesse caminho, contrariamente um pouco ao anterior, é o perfil espiritualista ou transcendentalista, né? Às vezes são aquelas pessoas que acreditam que estão só seguindo a dimensão espiritual e aí desenvolvem um certo desdém pela vitalidade, pela dimensão funcional e pelo contexto sócio-histórico. Vou me dedicar só à dimensão espiritual. Isso é uma compreensão, segundo esse autor, equivocada desde o início,
né? Porque nós somos seres espirituais, funcionais, vitais, sócio-históricos. Tudo isso é a nossa Constituição. Ou seja, não são coisas, não são aspectos que podem ser ignorados, não é? Claro que daí não vem uma camisa de força para cada um dizendo exatamente o que cada um deve fazer. Não, não é assim também. Porém, há as limitações, as peculiaridades, os princípios de cada uma dessas determinações, dessas dimensões que precisam ser respeitados caso a gente queira levar uma vida consonante, integrada e que gere resultados para nós e para os outros, né? Então, muitas vezes as pessoas nesse perfil aqui assumem um desdém para com essas outras dimensões e assumem uma postura de separação das coisas da vida, né? De reclusão, de vou me ficar somente em oração, somente em cultivo da minha dimensão espiritual, como se o espírito não tivesse a própria característica de iluminar e orientar todos os aspectos da vida, né? Então esses são desafios necessários a serem enfrentados, né, em nossa trajetória de formabilidade transcendente. Bom, em termos de conclusão, então podemos reconhecer que, à luz desse capítulo e à luz dos capítulos que o precederam, né, a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade é sempre um caminho próprio, sem dúvida, né? Não haverá um caminho igual entre duas pessoas. Ser um caminho próprio, entretanto, não significa ser um caminho autocentrado. Não significa que nós não possamos e não devamos aprender com as tradições, com os outros, com o contexto sócio-histórico, né? Não para absolutizar nenhum deles, né? Sem dúvida, todos esses aspectos são fontes de orientação. Nenhum deles, entretanto, deve ser absolutizado, né? Aprendemos com todos eles sem precisar nos fecharmos em algum deles, né? Então, é uma espécie de abertura e não dogmatismo. É necessário também o tempo de escutar aquilo que nos transcende, né? Então, é por isso que possivelmente todas as tradições têm uns momentos também de cultivo dessa escuta, né? Então, as tradições cristã, budista, hinduísta, islâmica, há momentos em que, xamânicas, né, em que a pessoa às vezes se recolhe, passa algum tempo em silêncio, tenta entrar em contato com aquilo que transcende todas as coisas, mas que também está intimamente conectada com o seu viver. É preciso haver esses momentos, né? Eu costumo chamar esses momentos com duração variada de introspecção profunda, né? É preciso que a gente também cultive, de algum modo. Aí há várias maneiras, não há uma só de realizar esse momento esclarecedor. Mas ele é necessário, né? Não para ficarmos neles, né? Esses momentos não são a finalidade em si também, né? Mas são necessários para que, por meio deles, a gente transmita esse discernimento à nossa vida, né? Ao nosso estilo, modo de viver. Não dogmatismo, né? Não se fechar em nenhum caminho específico, né? Os caminhos são necessários, é importante ser trilhado, é importante que as nossas compreensões sejam testadas empiricamente. A espiritualidade não é um compartimento para ficar isolado, né? É preciso se fazer carne e osso dia e noite. É nesse caminho que a gente demonstra de fato
e vive, de fato, aquilo para o qual fomos chamados, né? A nossa vocação, né? Vocação é exatamente esse sentido, né? Ser chamado para algo, né? Então, não se fechar em nada, mas ao mesmo tempo não se fechar também em si, né? Ter abertura e não ser dogmático, né? Tudo isso implica o cultivo, né, da humildade, ou seja, humildade para quê? Para saber que eu não sou a fonte dessas orientações. Eu devo estar aberto para acolher aquilo que pode me orientar, né? Então, certamente, humildade para aprender com as diversas circunstâncias. A aceitação da realidade, né? Então, há muitos ideais que podemos pôr como elemento diretivo de nossa vida que são incompatíveis com a realidade. Isso ocorre com muitas pessoas, né? E aí, quando a pessoa não faz uma avaliação correta disso, ela se torna, às vezes, amarga, tenta culpar a própria realidade por aquela realidade não se pautar por aquele princípio, né? Então, é claro que é possível que nos movamos por determinados princípios que não estão materializados, claro, né? Isso é uma coisa, porque todo ideal, num certo sentido, não está concretizado. Agora, determinados ideais são incompatíveis, mesmo no futuro, com determinados traços estruturantes da realidade, pelo menos durante o nosso tempo de vida. Então não há aqui uma receita, uma regra pela qual a gente possa definir quando isso ocorre, mas esse raciocínio, essa razoabilidade precisará ser exercida sempre, não é? Então aceitar aquilo que é. Nós estamos nesse mundo, nesse contexto, e a nossa espiritualidade será vivenciada aqui e agora, no modo como estamos aqui, né? Paciência, né? Grande parte das realizações da nossa vida vão ser feitas ao longo de processos, né? Vão demandar tempo, às vezes alguns meses, às vezes algumas semanas, às vezes a vida inteira, e algumas vezes nem sequer durante a nossa vida serão realizados. Mas é assim mesmo, né? Isso não significa que a vida de alguém foi em vão. O modelo, né, a estrutura escravista brasileira demorou mais de 350 anos para deixar de existir. Durante esse período, sempre houve pessoas que lutaram contra esse sistema. A maioria delas não viu o resultado de sua luta. Significa que o resultado de sua luta foi inútil? Claro que não. Então é assim, muitas das coisas pelas quais empenhamos a nossa vida não serão realizadas no nosso tempo. Mas isso não tem nenhum problema, né? Desde que a pessoa esteja aberta a entender que não é ela que conduz a história, né? Mas que o importante para ela é participar de algo e ser instrumento de algo que faça sentido para si mesma nesse mundo, né? Portanto, é preciso também persistência, né? Que isso não ocorre rápido, né? Mas nem por isso devo eu desistir daquilo que sinto ser a minha vocação, aquilo para o que fui chamado a estar aqui entre humanos. Muito obrigado por sua atenção. Espero encontrá-lo na próxima aula. Receba um forte abraço.